Rafael Drummond perdeu a visão e tudo o que construiu com ela num único dia de março. Uma atendente de farmácia que ganha 1.780 por mês entrou no quarto 14 sem pedir licença e começou a ler em voz alta. Até que nas semanas seguintes, algo aconteceu que nenhum dos dois poderia ter previsto. E 3 palavras ditas num quarto de hospital mudaram o rumo de 2 vidas completamente diferentes. Apoie o canal deixando seu like e comentário, e vamos para a nossa história. Rafael Drummond nunca imaginou que o cheiro de tinta de obra seria o último cheiro a preceder um mundo de escuridão. Naquela manhã de março, ele havia chegado ao canteiro de Pinheiros às 7h45. Pontual como sempre, com o capacete de segurança que custava mais do que o salário semanal de qualquer um dos operários presentes. Eram 10 anos de Drummond Arquitetura condensados naquele projeto. Uma torre de uso misto de 30 andares em terreno de esquina, fachada ventilada em terracota e vidro temperado, o tipo de construção que entrava em catálogo internacional antes mesmo de ser entregue. Rafael subia a escada de andaime com a planta dobrada na mão esquerda, os olhos varrendo ângulos, proporcionalidade, o diálogo entre as linhas estruturais e o céu branco de manhã cedo. Era esse o momento que justificava tudo, estar no meio da própria ideia tomando forma, sentir o concreto ainda fresco, ouvir o som de algo sendo erguido do zero. Havia uma fissura que o engenheiro-chefe queria mostrar no segundo pavimento, uma irregularidade pequena no cobrimento da viga, nada que gerasse risco imediato, mas o suficiente para merecer atenção antes do prosseguimento. Rafael se posicionou sobre a plataforma intermediária e se abaixou para examinar. A estrutura cedeu sem aviso, sem estalo, sem tremor preliminar, sem o menor sinal de que 4 metros de queda separariam o antes e o depois de uma vida inteira. Ele caiu de frente. O impacto foi no pescoço e na parte posterior do crânio. Acordou na ambulância sem entender por que tudo estava escuro, sendo que eram 8 da manhã. A primeira coisa que disse ao paramédico foi que precisava do número do engenheiro responsável pelo andaime. A segunda foi perguntar se as plantas do projeto estavam salvas. Não perguntou se estava grave. Rafael Drummond nunca havia aprendido a linguagem do próprio corpo como emergência. O corpo era suporte para o trabalho, não o contrário. O diagnóstico chegou em camadas, do jeito que as piores notícias chegam, sempre em doses que o sistema nervoso pudesse suportar sem colapsar de vez. Primeiro, contusão cervical grave. Depois, comprometimento do nervo óptico bilateral por compressão hemorrágica. Então, 72 horas depois da queda, enquanto os médicos falavam de forma técnica sobre lesão axonal e campo visual residual, o que Rafael entendeu com precisão absoluta foi que os IPs da Faria Lima, que ele via todo dia da janela do 22º andar, tinham se tornado manchas sem forma, e que as manchas estavam ficando cada vez menores. Em 4 dias, não havia mais nada, apenas um cinza uniforme e profundo, do tipo que não tem gradação nem textura, o tipo de escuro que não promete amanhecer. Antes da queda, a Drummond Arquitetura funcionava com a precisão de um organismo vivo cujo sistema nervoso central era ele. 90 funcionários distribuídos entre projeto, gestão, comercial e obras. 23 projetos ativos em 6 países. Faturamento de 28 milhões no último exercício. Crescimento de 18% sobre o anterior. 3 prêmios internacionais em 10 anos de existência e uma lista de espera de 2 anos para novos clientes. Rafael havia construído aquilo do zero, literalmente do zero, saindo de uma república estudantil no Brás para um escritório de 2 cômodos na Bela Vista e depois para o andar inteiro na Faria Lima, cada etapa financiada pelo anterior sem investidor externo, sem sócio majoritário, sem atalho. Diego Carvalho havia entrado como sócio minoritário 7 anos atrás.
10% das cotas, função operacional na gestão de contratos. Rafael nunca havia precisado pensar muito sobre Diego, porque Diego nunca havia dado razão para ser pensado. Era eficiente, pontual, educado e completamente previsível dentro dos limites das próprias atribuições. Priscila Menezes havia entrado na vida de Rafael 4 anos antes, numa abertura de exposição em Pinheiros. Era consultora de comunicação, tinha 31 anos e o tipo de inteligência verbal que Rafael admirava naqueles primeiros tempos em que ainda havia tempo para admirar coisas que não fossem projetos. 2 anos de namoro seguidos de um noivado que ela havia recebido com lágrimas genuínas, ou que pareciam genuínas, num jantar no Terraço Itália, com a cidade toda brilhando lá embaixo. Tudo isso ainda existia enquanto Rafael aprendia a existir num quarto de hospital, sem a visão que havia sido o instrumento fundamental de tudo que construíra. Existia em teoria, existia nos documentos, existia no CNPJ e nas contas correntes e nas plantas arquivadas em servidor. Mas Rafael, deitado naquele quarto branco que ele não conseguia mais ver, havia começado a entender que a diferença entre existir em teoria e existir de verdade era exatamente aquilo que ele havia perdido: a capacidade de enxergar. Não metaforicamente, literalmente. Um arquiteto não era uma conta bancária nem um CNPJ. Um arquiteto era um par de olhos que transformava espaço em experiência humana. Sem os olhos, o que restava? A resposta que Rafael havia dado a essa pergunta nas primeiras semanas de internação era silêncio. Silêncio absoluto, do tipo que os médicos registravam no prontuário como resistência ativa à recuperação, e que as enfermeiras traduziam entre si, em voz baixa no corredor, como aquele não quer ajuda. Ele recusava a fisioterapia com monossílabos, recusava a terapia com silêncio ainda mais denso, recusava os audiolivros que a assistente social trouxe com educação excessiva, recusava as visitas de funcionários que apareciam com flores e relatórios verbais, tentando mostrar que a empresa seguia de pé. Recusava tudo com a mesma eficiência com que antes aprovava projetos. Rápido, sem hesitação, sem explicação. Rafael havia passado 10 anos construindo um mundo com os olhos. Agora que os olhos não funcionavam mais, o mundo que havia construído parecia ter perdido o suporte estrutural. Sem o alicerce, para que erguer o resto? A mensagem de Priscila chegou numa tarde de quarta-feira, 7 semanas após a queda, quando Rafael ainda estava no Hospital Público de Pinheiros antes da transferência para o Centro de Reabilitação. Ela não ligou, mandou mensagem de texto. A enfermeira leu em voz alta porque Rafael havia solicitado que comunicações importantes fossem lidas, e a enfermeira não sabia que aquela não era importante. Era devastadora. Rafael, eu preciso do anel de volta. Sei que o timing é péssimo, mas não consigo ser o que você vai precisar. Você merece alguém que consiga. A frase era curta. Era o tipo de frase que caberia num post-it colado na geladeira. A enfermeira leu sem inflexão porque não havia sido treinada para esse tipo de situação e não sabia que havia situação pior que uma leitura sem inflexão. Rafael não respondeu. Não pediu que a enfermeira repetisse. Não demonstrou nada que a enfermeira pudesse registrar como reação visível. Apenas ficou quieto por um longo momento e depois disse com voz completamente plana: "Obrigado. Pode sair." Ele não havia chorado nem quando soube que a visão era irreversível. Não havia chorado agora. Rafael Drummond havia aprendido muito cedo, numa infância de Guarulhos, que ele raramente mencionava, que choro era luxo de quem tinha tempo de parar. Ele nunca havia parado tempo suficiente para aprender esse luxo. O que havia aprendido era construir. E agora que não conseguia mais construir nem enxergar o que havia construído, o silêncio era a única estrutura que restava de pé.
Dias depois, uma ligação do advogado, lida em mensagem porque Rafael havia bloqueado chamadas, trouxe a informação que transformava traição em golpe. Diego Carvalho havia movimentado uma procuração assinada durante a internação, documentação que Rafael reconhecia ter assinado sem ler em detalhe nos primeiros dias de medicação pesada. Quando o hospital precisava de autorização para procedimentos e qualquer papel colocado na frente parecia parte do mesmo processo. A procuração era ampla demais. Diego estava usando ela para se posicionar como gestor pleno durante incapacidade permanente. E Rafael soube então que Priscila não havia pedido o anel de volta apenas por medo do futuro. Havia pedido o anel de volta porque já havia construído um futuro diferente, no mesmo escritório onde os IPs da Faria Lima entravam pela janela do 22º andar. Não era raiva, era traição. Não era traição, era algo mais fundo, mais quieto, mais difícil de nomear. A confirmação de que aquilo que ele havia construído com os próprios olhos havia sido, o tempo todo, apenas um cenário que outras pessoas habitavam, com intenções que os olhos de Rafael, tão treinados para enxergar proporções e estruturas, nunca haviam sido suficientes para ver. O Centro de Reabilitação Visual do bairro da Liberdade tinha paredes cor de areia, segundo o que contaram, e cheirava a café e piso limpo com produto neutro. Rafael não via as paredes, sentia o cheiro, não se importava. Havia chegado transferido numa cadeira de rodas que não precisava mais, porque suas pernas funcionavam perfeitamente, mas ninguém havia lhe perguntado se queria andar. Havia deixado colocarem-no nela porque não havia energia disponível para aquela resistência específica. O quarto 14 ficava no final do corredor, janela voltada para o norte, segundo a enfermeira que fez o check-in, e Rafael havia se sentado na cama sem explorar o espaço, sem mapear as distâncias com os dedos como a terapeuta ocupacional havia sugerido, sem fazer nada além de existir naquele espaço escuro que agora era seu mundo permanente. O prontuário do quarto 14 acumulava anotações em 2 campos, evolução clínica e adesão ao tratamento. No primeiro campo, os registros eram neutros, quase burocráticos, como costumam ser quando não há o que relatar de positivo sem mentir. No segundo campo, a mesma frase aparecia com variações mínimas semana após semana. Resistência ativa, recusa, não colaborou. Encerrou sessão antes do tempo, recusou-se a participar. A coordenadora do centro, doutorara Fernanda, havia tentado 3 abordagens diferentes em 3 semanas, cada uma mais branda que a anterior, e cada uma havia encontrado o mesmo muro de silêncio educado e absolutamente impenetrável. Rafael não era rude. Apenas estava ausente de uma forma que tornava a presença física irrelevante. Foi a doutora Fernanda quem teve a ideia de tentar Débora. Débora Nascimento chegava ao centro toda terça e quinta-feira, às 14 horas, com um livro na mochila e a certeza de que palavras podiam fazer o que remédio não conseguia. Ela prestava esse serviço voluntário há 5 anos, desde que a mãe havia passado 3 semanas internada num hospital público, e ela havia entendido, sentada ao lado da cama, ouvindo o silêncio dos corredores, que o que faltava não era medicação nem equipamento, era a voz humana presente. Ela havia começado a ler para a própria mãe, depois, com timidez, para a paciente do leito ao lado. Depois, havia pesquisado programas de voluntariado e encontrado o centro. 5 anos depois, conhecia quase todos os corredores de cor e sabia o nome de cada enfermeira de cada turno. Naquela terça-feira de maio, doutora Fernanda a chamou antes de iniciar o turno. Tenho um paciente no quarto 14, disse a coordenadora baixinho, com o tipo de tom que as pessoas usam quando estão descrevendo algo que não sabem bem como resolver. Arquiteto. Perdeu a visão há 2 meses. Não fala, não participa, não aceita nada. Já tentamos tudo.
Fez uma pausa. Você topa tentar? Débora pegou o livro que tinha na mochila, um romance de Radwan Nassar, que havia trazido por acaso, e disse que sim antes de perguntar o que deveria fazer. Você sabe o que fazer, doutora Fernanda disse, com o sorriso de quem acredita em métodos que não entram em protocolo. Quando Débora se afastava pelo corredor, a coordenadora acrescentou, num meio sussurro que ela mal ouviu, esse não fala. Débora empurrou a porta do quarto 14 com suavidade. O quarto tinha o cheiro neutro de todos os quartos do centro, mas havia algo mais. Talvez colônia masculina, antiga, misturada com o ar seco do ar-condicionado. Um homem estava sentado na poltrona ao lado da janela, de costas para a porta, e voltado para o vidro, como se ainda pudesse enxergar os ipês da rua lá embaixo. Cabelo escuro, ombros largos mas tensos, postura de quem havia passado anos em frente a pranchetas e havia incorporado o alinhamento da coluna como segunda natureza. As mãos estavam sobre os joelhos, abertas, imóveis. Havia qualquer coisa no modo como aquelas mãos ficavam abertas, que Débora reconheceu como a postura de alguém que não sabia mais o que fazer com elas. Ela entrou sem dizer nada. Escolheu a cadeira mais próxima, a uns 2 metros da poltrona dele, e se sentou. Abriu o livro. Esperou. O silêncio do quarto não era desconfortável para ela. Débora havia aprendido, em 5 anos de voluntariado, que silêncio compartilhado tinha textura própria e que forçar conversa sobre silêncio era a maneira mais eficiente de destruir qualquer chance de conexão real. Ela esperou 10 minutos, olhando as páginas sem ler, ouvindo o som da cidade lá fora, atravessando o vidro, um ônibus freando, crianças no pátio da escola da rua de baixo, o vento movendo as folhas dos ipês que Rafael não conseguia mais ver. Então ela começou a ler, sem pedir licença, sem anunciar que ia ler. Começou simplesmente do primeiro parágrafo do capítulo que o livro havia aberto por acaso, com a voz firme e pausada de quem sabe que está sendo ouvida, mesmo quando ninguém demonstra estar ouvindo. Rafael não se moveu, não virou a cabeça, não disse nada, mas tampouco pediu que ela parasse. Ela leu por 40 minutos, sem interrupção. Quando o tempo de voluntariado acabou, fechou o livro com cuidado, pegou a mochila, disse até quinta-feira com naturalidade, como se houvesse combinado com alguém que certamente apareceria de volta, e saiu. Rafael ficou na poltrona por mais um tempo depois que a porta fechou. Havia algo diferente no ar do quarto. Não era a voz dela especificamente, embora a voz fosse boa, sem afetação, sem o tipo de ternura performática que as voluntárias às vezes traziam como armadura. Era outra coisa. Era o fato de que ela havia entrado sem pedir nada dele. Havia apenas dado alguma coisa e saído. Na quinta-feira ela voltou, 14 horas em ponto, sentou na mesma cadeira. Abriu o livro na mesma página onde havia parado, porque havia marcado com a orelha dobrada, e continuou de onde havia deixado como se 48 horas não tivessem passado. Rafael estava na poltrona novamente. Ela leu. Ele não pediu que parasse. Havia algo no ritmo daquelas visitas que Rafael, mesmo sem querer reconhecer, havia começado a esperar. Era a única coisa no centro que chegava sem exigir nada em troca. Sem terapeuta querendo que ele falasse sobre como estava se sentindo. Sem fisioterapeuta querendo que ele seguisse estímulos luminosos que não existiam mais. Sem assistente social querendo saber sobre rede de apoio e plano de retorno. Apenas voz. Apenas palavras chegando no escuro, como se o escuro não fosse um problema. Na terceira sessão, num momento que ela havia chegado a uma passagem tensa do livro, a voz de Rafael cortou o quarto com a brusquidão de quem não havia calculado que ia falar. Por que você faz isso? A pergunta era seca, sem entonação de gentileza, sem o verniz social que Rafael havia mantido com todos os outros profissionais do centro. Era uma pergunta honesta, que é sempre mais difícil de responder do que uma pergunta educada.
Débora fechou o livro sobre o dedo indicador para não perder a página. Não hesitou, porque a resposta era uma que ela havia dado a si mesma anos atrás e não havia mudado desde então. Porque palavras chegam onde mãos não alcançam, ela disse, com a mesma naturalidade com que havia começado a ler na primeira sessão. Rafael ficou quieto por um momento. Então disse: próximo capítulo. Ela abriu o livro. Continuou. Nas semanas seguintes, algo mudou na geometria do quarto 14. Não de forma dramática, não de forma que entrasse no prontuário como evolução clínica registrável, mas de forma que Débora percebia na textura das sessões. Rafael havia começado a se mover na poltrona enquanto ela lia, inclinando levemente o tronco na direção da voz quando a narrativa ficava mais tensa, relaxando os ombros nos trechos mais lentos. As mãos que ficavam abertas sobre os joelhos, com aquela imobilidade de desorientação, haviam começado a se fechar e abrir de forma mais orgânica, como se o corpo estivesse lentamente reaprendendo que ainda tinha função. Ele ainda não havia iniciado conversa, mas havia começado a fazer perguntas durante a leitura, interrompendo nos momentos em que a descrição de algum espaço aparecia no texto. Como é esse corredor que o narrador descreve? Perguntou numa tarde de terça. Débora olhou para a página, releu o parágrafo e percebeu que a descrição era econômica demais para um arquiteto. Então, foi além do texto. Descreveu as proporções implícitas, a relação entre pé direito e largura que o autor havia sugerido sem nomear, a qualidade de luz que atravessaria aquele espaço naquela hora do dia. Rafael ficou quieto por um longo momento depois disso. Continue, ele disse. E foi assim que começou a segunda camada daquelas visitas. Além de ler, Débora passou a descrever o mundo que ela via pela janela do quarto 14. Não porque alguém houvesse pedido, mas porque havia percebido, naquele modo específico de Rafael inclinar a cabeça quando ela detalhava espaços, que aquilo era a entrada do labirinto. Começou na semana seguinte, antes de abrir o livro, descrevendo o que havia do lado de fora do vidro. Os ipês amarelos da rua de baixo estavam em plena floração naquela época, e ela os descreveu com a atenção de quem havia aprendido a ver o mundo em detalhes para poder devolvê-lo em palavras. A copa mais larga que o segundo ipê à direita, com aquela assimetria que nascia de anos, crescendo em direção à claridade do cruzamento. A calçada de pedra portuguesa sob eles, com o padrão de losangos desgastado no centro pela pisada constante. A sombra das copas caindo sobre a fachada do prédio em frente em ângulo de 45 graus, naquele horário específico de início de tarde, criando um recorte geométrico que mudava a cada 15 minutos à medida que o sol avançava. Rafael ficou absolutamente imóvel enquanto ela descrevia. Então fez a primeira pergunta técnica. A fachada do prédio em frente. Qual o revestimento? Débora olhou mais devagar desta vez, com a atenção de quem recebe uma tarefa nova e a leva a sério. Cerâmica, tons de ocre, tamanho aproximado de 20 por 20, rejunte branco escurecido pelo tempo. Tem um painel de pastilhas no térreo, azul cobalto, parece dos anos 70. Rafael fez um som breve, não exatamente de aprovação, mas de reconhecimento. Era o som que arquitetos fazem quando uma informação confirma algo que já calculavam. A luz lateral, ele disse, no ângulo que você descreveu, bate na cerâmica de forma a criar textura visual. É por isso que parece mais vivo que uma fachada plana. Débora olhou para a rua novamente e entendeu o que ele estava dizendo antes que pudesse ver. Havia mesmo algo naquela fachada que não era apenas cor. Era movimento capturado em material fixo. Você está certo, ela disse. Nunca havia percebido assim. Pela primeira vez em meses, Rafael esboçou algo que não era exatamente um sorriso, mas era a forma que o rosto dele usava para chegar perto de um
Um relaxamento ao redor dos olhos, uma leveza momentânea nos músculos da mandíbula. Durou menos de 3 segundos. Mas Débora viu. As descrições tornaram-se parte permanente das sessões. Antes de abrir o livro, 10 minutos olhando pela janela e devolvendo o mundo em palavras com a precisão que ele pedia. Débora descobriu que tinha mais atenção do que havia imaginado, mas que precisava de um tipo diferente de treino. Não a atenção de quem admira, mas a de quem descreve para alguém que vai construir uma imagem sem ver. Ela havia começado a chegar mais cedo às terças e quintas, parando na calçada antes de entrar no centro para olhar a rua com calma, registrando detalhes que sabia que Rafael perguntaria. O comprimento das sombras, a espessura das nuvens, o estado das árvores. Era como aprender uma língua nova, uma língua feita de medidas e texturas e direções de luz. Rafael fazia perguntas que ninguém mais teria feito. A nuvem que você descreve, ela está se movendo em direção leste ou oeste? A calçada tem grade, inclina para onde? O poste de luz, ele alinha com a coluna do edifício ou está deslocado? Perguntas de arquiteto, perguntas de alguém cujos olhos ainda estavam ativos dentro de algum lugar onde a escuridão não havia chegado, alimentando-se das informações que chegavam de fora através de uma voz de atendente de farmácia do Jabaquara que havia aprendido a ver o mundo com cuidado, de quem sabe que ver é privilégio. Numa terça-feira de junho, Débora chegou ao centro carregando também uma marmita. Havia acordado mais cedo que o normal. Tinha sobrado arroz e feijão do dia anterior, havia feito frango ao molho simples, tempero de cebola e alho amassado na faca com o lado plano da lâmina, do jeito que a mãe havia ensinado. Não havia planejado trazer para Rafael. Havia trazido porque era a única refeição quente que teria no dia, e o refeitório do centro tinha cadeiras e mesas livres depois das 13 horas. Quando ela passou pelo corredor com a marmita na mão, bateu no quarto 14 antes de seguir para o refeitório e, sem pensar muito, disse: "Tem comida, se quiser." Rafael ficou quieto por um momento. Então disse: "Onde é o refeitório?" Ela o guiou pela primeira vez pelo corredor, descrevendo cada curva e degrau em voz baixa, da mesma forma que descrevia os ipês da janela. E Rafael seguiu com a bengala que havia recebido na admissão e nunca havia usado, porque usar a bengala era admitir uma adaptação que ele ainda não estava pronto para fazer. Naquele dia, usou. O refeitório era simples, mesas de formica em 4 fileiras, janelas altas que deixavam entrar uma luminosidade difusa, o cheiro de refeição coletiva misturado com detergente neutro. Débora abriu a marmita e descreveu o que havia dentro com a mesma seriedade com que descrevia fachadas. Arroz branco, feijão temperado com louro, frango ao molho escuro, prato fundo na frente, colher à direita. Rafael comeu. Depois de alguns minutos, com a colher ainda na mão, disse: "Está bom." Era a primeira avaliação positiva sobre qualquer coisa que havia entrado no prontuário do quarto 14 desde a admissão. Débora havia começado a falar sobre Leandro quase sem perceber, da mesma forma que falava sobre os ipês e as fachadas, como quem divide com naturalidade o que está vendo. Leandro tinha 19 anos, cursava técnico em eletrônica no Senai de Santo André. Passava as noites estudando para a prova de matemática e esquecia sistematicamente de comer, o que resultava em episódios noturnos de culinária de emergência que acabavam invariavelmente em desastre. "Ontem às 11 da noite, ela disse, com a colher de sobremesa suspensa no ar, ele me mandou uma foto de uma panela de macarrão instantâneo que tinha cozinhado sem água suficiente. Ficou uma massa única colada nas laterais. Ele perguntou se era possível salvar. Ela fez uma pausa. Não era. Rafael lançou um som curto e seco que Débora levou 1 segundo para reconhecer porque não havia ouvido antes naquele quarto. Era uma risada. Curta, contida, o tipo de risada de quem não estava planejando rir e foi pego de surpresa pelo próprio reflexo.
Rafael percebeu o que havia feito e ficou quieto. Mas o som havia existido. Havia sido real. Havia sido o primeiro em 4 meses. Débora não comentou. Continuou comendo. Havia aprendido que os momentos de Rafael eram como os pássaros na beira da janela. Qualquer movimento brusco fazia voar. Nos dias que se seguiram àquele almoço, algo havia mudado de forma imperceptível, mas real, na dinâmica das sessões. Rafael havia começado a fazer perguntas sobre Leandro, perguntas concretas e práticas, do tipo que ele fazia sobre fachadas e ângulos de luz. Em qual período do técnico, qual a taxa de aprovação do Senai em eletrônica para o mercado de trabalho? Qual a diferença entre o técnico integrado e o subsequente? Débora respondia com a mesma precisão, sem se perguntar por que um arquiteto cego e milionário se interessava pelo currículo de um adolescente de Santo André que queimava macarrão de noite. Havia entendido, sem que ninguém dissesse, que Rafael se orientava através de informações concretas, porque informações concretas eram o substituto que ele havia encontrado para a visão. Sem poder ver, mapeava tudo através de dados, como um arquiteto que trabalha na planta antes de ver o terreno. Ela também havia começado a perceber que ele fazia perguntas sobre ela mesma de forma oblíqua, escondidas dentro de perguntas sobre Leandro, ou sobre o bairro de Santo André, ou sobre a farmácia popular do Jabaquara. Quantas pessoas atende por dia uma farmácia popular? Não era uma pergunta sobre farmácia, era uma pergunta sobre como era o dia de Débora. Ela respondia direto, umas 80, 90, mais no começo do mês quando a aposentadoria sai. As filas ficam grandes e as pessoas ficam impacientes, mas a maioria é educada quando você trata com respeito. Rafael ficava quieto depois dessas respostas com uma qualidade diferente de silêncio. Não o silêncio fechado das primeiras semanas, mas um silêncio que processava, que guardava. Havia uma tarde de julho em que Débora havia chegado ao centro mais cansada do que o normal, depois de um turno longo e um ônibus que havia parado no meio do caminho por problema mecânico, obrigando-a a esperar 40 minutos no calor de julho, enquanto o motorista tentava religar o motor. Ela não havia mencionado nada disso. Havia chegado, batido no quarto 14, entrado com o livro. Mas antes de sentar, havia ficado 1 segundo parada na porta com os olhos fechados, apenas respirando. Rafael havia ouvido a porta e os passos e o silêncio de 1 segundo. "Dia longo?" perguntou, sem virar a cabeça, sem ter como saber além do que ouvia. Débora olhou para ele por um momento. "Ônibus quebrou?" Rafael assentiu com um movimento quase imperceptível da cabeça. Não disse mais nada. Ela se sentou e abriu o livro. Mas havia algo naquela pergunta, naquele dia longo, formulado com exatamente o tom certo entre cuidado e pragmatismo, que ficou com Débora durante toda a leitura daquele dia e no ônibus de volta para Santo André e ainda quando ela deitou na cama do apartamento de 38 metros quadrados, que cheirava a café de coador e detergente limpo. Não era gratidão, era algo diferente. Não era diferente, era reconhecimento. Era o reconhecimento de alguém que estava sendo visto por alguém que não podia ver. O colapso veio numa noite de agosto e chegou por mensagem, como as piores coisas costumavam chegar para Rafael naquele período da vida. A notificação judicial havia sido entregue em mãos por oficial de justiça na recepção do centro, e a enfermeira havia levado para o quarto 14 sem entender o que era, apenas sabendo que precisava de assinatura de recebimento. Rafael pediu que lessem. A enfermeira leu com voz plana e técnica. Ação societária movida por Diego Carvalho, alegando incapacidade permanente do sócio majoritário para exercer funções de gestão, solicitando dissolução parcial da sociedade com avaliação de ativos para liquidação da participação, fundamentada em laudos médicos parciais e incompletos sobre a condição visual do requerido.
Rafael ouviu até o final sem interromper. Depois ficou quieto por um tempo longo demais. A enfermeira perguntou se precisava de alguma coisa. Ele disse que não. Na manhã da quinta-feira seguinte, quando chegou o horário de Débora, o quarto estava diferente. Rafael estava na cama, não na poltrona. Havia uma tensão no ar que ela reconheceu antes mesmo de entrar completamente. A tensão de espaços onde algo ruim havia sido processado em silêncio por muito tempo. Ela entrou. Disse bom dia. Não recebeu resposta. Ficou em pé por um momento, olhou para a cadeira, olhou para Rafael deitado de costas, olhando para o teto que ele não via, e tomou uma decisão que ia contra todos os protocolos de voluntariado que ela havia aprendido informalmente em 5 anos. Ficou. Não foi embora quando não houve resposta ao bom dia. Não tentou ler. Puxou a cadeira, sentou-se ao lado da cama e simplesmente ficou ali, em silêncio, sem exigir nada. 30 minutos se passaram. 30 minutos de silêncio de quarto de hospital, com o som da cidade lá fora, e o som do corredor entrando pelas frestas da porta, e o som de Rafael respirando de um jeito levemente mais pesado do que o normal. Do tipo de respiração que as pessoas desenvolvem quando estão segurando alguma coisa que está ficando grande demais para ser segurada. Então ele falou. A voz era baixa e vazia, do tipo que assusta exatamente por não ter emoção audível, como se a emoção toda tivesse sido retirada junto com a cor e a luz. Sem os olhos não sou arquiteto, sem a empresa não sou nada, não tem sentido segurar nada disso. O silêncio que se instalou depois era diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de palavras que haviam sido ditas em voz alta pela primeira vez depois de semanas sendo pensadas no escuro, e que agora existiam no mundo de forma diferente, mais pesadas e mais reais por terem sido pronunciadas. Débora ficou quieta. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque sabia que a velocidade da resposta importava tanto quanto a resposta. Respirou fundo. O sol da manhã de agosto entrava pela janela voltada para o norte, e ela podia ver a sombra das venezianas formando listras douradas no chão do quarto. E os ipês lá fora tinham perdido parte da floração de junho, mas ainda tinham cor, ainda tinham volume. Ainda estavam de pé fazendo o que ipês fazem com ou sem alguém olhando. Então disse, com firmeza e sem drama, quase num sussurro que era mais denso que um grito, você ainda existe. 3 palavras. Não havia mais nada. Não havia explicação. Não havia consolo elaborado. Não havia a frase de efeito que psicólogos treinavam por semestres. 3 palavras ditas por uma mulher de 31 anos que ganhava um salário e R$ 780 por mês e acordava cedo para pegar ônibus e ler para desconhecidos, porque havia decidido um dia que palavras chegavam onde mãos não alcançavam. Rafael não respondeu. Não naquele dia. A sessão acabou como todas as outras tinham acabado, com Débora dizendo até terça e saindo com a mochila no ombro e o livro dentro. Mas alguma coisa havia se movido no quarto 14 com aquelas 3 palavras. Alguma coisa com peso e direção, como uma placa tectônica que se desloca de forma quase imperceptível, mas muda a superfície de tudo acima dela. Na manhã seguinte, sexta-feira, a enfermeira do turno registrou no prontuário, no campo de evolução clínica, uma anotação diferente de todas as anteriores. Paciente solicitou telefone às 9h15 e realizou ligação de aproximadamente 22 minutos. Primeira ligação telefônica realizada por iniciativa própria desde a admissão. O advogado havia atendido na segunda chamada. Rafael havia falado por 22 minutos, com a voz ainda rouca de semanas de silêncio, mas com a precisão de quem havia passado a noite processando ângulos e estratégias no único plano que ainda funcionava completamente: o plano da mente. A ação de Diego foi revertida em 6 semanas.
O laudo neurológico encomendado pelo advogado de Rafael demonstrou com clareza inequívoca que perda de acuidade visual não equivalia à incapacidade para exercício de funções executivas, e que o sujeito em questão possuía plena capacidade de cognição, julgamento, comunicação e gestão. Rafael havia participado de todas as audiências por videoconferência do próprio quarto, com fone de ouvido, software de leitura de tela e um assistente que lia documentos em voz alta quando necessário. Havia sido preciso e cirúrgico em cada sessão, sem hesitação, sem os longos silêncios do quarto, porque o Rafael que aparecia naquelas audiências era o Rafael que havia construído uma empresa de 28 milhões. E esse Rafael sabia que algumas batalhas se ganham não com emoção, mas com precisão técnica e fatos incontestáveis. Diego foi afastado da sociedade. A procuração foi anulada por vício de consentimento. Rafael reassumiu a presidência da Drummond Arquitetura com tecnologia assistiva instalada em todos os equipamentos do escritório, software de leitura de projetos com descrição tridimensional por voz e uma equipe de suporte treinada em comunicação inclusiva que havia sido montada em 2 semanas pelo diretor de RH com uma urgência que ninguém questionou, porque ninguém queria ser a pessoa que questionava a urgência quando Rafael Drummond havia pedido que as coisas fossem feitas. A empresa não havia parado de existir. Havia ficado em compasso de espera, como uma respiração presa antes de um mergulho, e agora respirava de novo. Foi durante esse período de retomada, ainda com um pé no centro de reabilitação e outro de volta no escritório, que Rafael foi tema de uma reportagem na Folha de São Paulo. A chamada era sobre reinvenção profissional pós-deficiência adquirida, um conjunto de 3 histórias sobre pessoas que haviam continuado em suas áreas após perda súbita de função. A história de Rafael era a central, a mais longa, com foto do escritório e seu nome completo como título da sessão: Rafael Drummond, fundador e presidente da Drummond Arquitetura, de volta ao comando da empresa após 2 meses de afastamento por deficiência visual adquirida. A reportagem descrevia a empresa, o faturamento, os prêmios, o endereço do 22º andar da Faria Lima. Débora leu a reportagem numa quinta-feira à noite no celular, deitada na cama do apartamento de Santo André, depois do turno da farmácia. Havia chegado ao link por acidente. O algoritmo havia sugerido o texto depois de uma busca sobre reabilitação visual que ela havia feito por conta própria semanas atrás, tentando entender melhor o que Rafael enfrentava. Leu o título, leu o primeiro parágrafo, parou, releu. A foto mostrava o escritório com janelas do piso ao teto, a cidade de São Paulo lá fora, em vista panorâmica, e no canto direito da imagem, de costas para a câmera, uma figura de ombros largos que ela reconheceu pela postura antes de ler a legenda. Débora percebeu que estava com o coração disparado apenas quando sentiu o celular na mão tremer levemente, e entendeu então que não era o celular que tremia. Ficou imóvel por um tempo que não conseguiu medir. A mente ia depressa demais para que ela conseguisse seguir. O quarto 14 simples, a marmita de arroz e feijão dividida no refeitório, as perguntas técnicas sobre fachadas e ângulos de luz, as histórias de Leandro, o "você ainda existe", dito para um homem que ela havia imaginado como qualquer paciente do centro, um profissional bem-sucedido, talvez, com certeza alguém com recursos, mas não isso. Não 22º andar da Faria Lima. Não 28 milhões de faturamento. Não foto em reportagem da Folha. Não era vergonha, era algo mais complexo. Não era complexo, era simples e por isso tão difícil. Ela havia sido íntima de alguém sem saber quem ele era. E agora que sabia quem ele era, a intimidade daquelas semanas parecia mudar de forma retroativamente, como se houvesse sido calculada de algum jeito que ela não conseguia nomear, mas conseguia sentir.
Um CEO de empresa de 28 milhões não frequenta o centro de reabilitação do bairro da Liberdade por acaso. Um homem como aquele tinha recursos para se tratar em qualquer clínica privada do país. O que ele estava fazendo ali? E o que haviam sido aquelas conversas, aquelas marmitas, aquele cuidado que ela havia dado como se fosse natural dar, como se fosse igual, como se não houvesse nenhuma distância entre a atendente de farmácia de Santo André e o arquiteto do 22º andar. Ela colocou o celular na mesinha de cabeceira com cuidado, como se fosse algo frágil, apagou a luz e ficou olhando para o teto escuro do apartamento de 38 metros quadrados, onde o cheiro de café de coador ainda ficava nos tecidos, mesmo depois de horas. Não dormiu bem naquela noite. Na manhã seguinte, não foi ao centro. Na terça seguinte, não foi também. Havia enviado mensagem para a doutora Fernanda dizendo que estava com comprometimento temporário de agenda, o que era mentira, e a doutora Fernanda havia respondido com a delicadeza de quem entendeu que havia algo mais, que estava à disposição. 3 semanas. Débora ficou ausente por 3 semanas. Rafael percebeu a ausência na primeira sessão que passou sem ela aparecer. Não perguntou nada. Esperou. Na semana seguinte, fez a mesma coisa. Esperou. Havia algo naquela ausência que tinha uma textura diferente das ausências normais de voluntários que faltavam por compromisso, e Rafael, que havia construído 10 anos de carreira aprendendo a ler espaços através de sinais que outros não viam, havia começado a mapear o silêncio de Débora com a mesma atenção com que havia mapeado as fachadas pela janela. Na terceira semana, pediu que a doutora Fernanda fosse ao quarto 14. Ela veio. Rafael fez uma única pergunta. O que ela pensa? A doutora Fernanda ficou quieta por um momento, avaliando o quanto poderia ou deveria dizer. Então escolheu a honestidade, porque a honestidade era o que aquele quarto havia ensinado a todos que passaram por ele naquele período. Ela leu a reportagem, disse. Acho que achou que não sabia com quem estava falando e que isso muda o que aconteceu entre vocês. Fez uma pausa. Débora é muito orgulhosa, do jeito bom. Rafael ficou quieto por um longo momento. Então disse, eu sei. Numa tarde de setembro, Rafael Drummond saiu do Centro de Reabilitação Visual do bairro da Liberdade sozinho. Sem motorista. Sem assistente. Sem o carro da empresa esperando na calçada. Tinha a bengala que havia começado a usar depois daquela tarde de marmita de frango ao molho, tinha o fone de ouvido com GPS descritivo. Tinha a memória de uma cidade que havia percorrido de carro durante 10 anos e agora precisaria percorrer de outro jeito. Pegou o metrô na Estação Liberdade, linha 2 verde. Ficou em pé no vagão cheio de quinta-feira à tarde, ouvindo o GPS, descrevendo as estações, a bengala no piso do vagão, os ombros de outros passageiros próximos dos seus. Desembarcou em Jabaquara. A farmácia popular ficava a 2 quadras da saída do metrô, segundo o mapa que havia pedido ao assistente para descrever verbalmente na noite anterior, memorizando o caminho com a mesma precisão com que memorizava plantas de projeto. Primeira esquina vira à direita, 40 metros em linha reta, fachada com toldo azul federal, degrau de 8 centímetros na entrada. Ele chegou antes do fim do turno de Débora e esperou do lado de fora, encostado na parede, ao lado da entrada, bengala na mão direita. O toldo azul fazendo sombra que ele não via, mas sentia no ar levemente mais fresco. Ela saiu às 18h10, ainda de avental branco, com a mochila no ombro e o cabelo solto do coque que usava no turno, e quase passou por ele antes de registrar a figura encostada na parede. Parou. Ficou imóvel por um segundo que pareceu muito mais longo. Rafael havia ouvido os passos pararem e virado levemente o rosto na direção do som, com aquela precisão auditiva que havia começado a desenvolver nas últimas semanas, sem perceber que estava desenvolvendo.
Débora, ele disse, não como pergunta, como confirmação de que havia chegado ao lugar certo. Ela ficou parada por um momento, o avental branco ainda com a identificação da farmácia no bolso, a mochila no ombro, o cabelo que havia soltado havia menos de 5 minutos e que agora ela segurava com a mão como se precisasse de algo para fazer com as mãos. Rafael estava diferente do quarto 14. Estava diferente não na postura, que era a mesma, ombros largos e coluna ereta do homem que havia incorporado décadas de prancheta no próprio esqueleto. Mas estava diferente no contexto. Aqui era o mundo dela, a calçada de Jabaquara com o barulho do metrô passando perto, e as bancas de jornal e os ambulantes, e o cheiro de pastel de feira que vinha de algum lugar a 2 quarteirões. E ele havia chegado até aqui sozinho, de bengala, sem motorista, sem assistente, sem o aparato do 22º andar. Como você sabe onde fica? Ela perguntou, antes de conseguir formular algo melhor. Pedi descrição do caminho e memorizei. Ele disse, com simplicidade de quem está relatando um processo técnico. Então, depois de um momento, acrescentou, com uma voz levemente menos plana. Demorei mais do que achei que ia demorar. O degrau da entrada estava certo. 8 centímetros. Débora olhou para ele por um tempo. Olhou para a bengala. Olhou para a calçada de onde ele havia vindo e para o metrô a 2 quadras. Pensou no 22º andar. Pensou no refeitório simples do centro com cheiro de refeição coletiva. Pensou em arroz e feijão numa marmita. Pensou em "você ainda existe", dito para alguém que ela achava que entendia e que havia descoberto em 2 linhas de reportagem que não entendia tanto quanto pensava. Rafael, ela começou com a voz mais firme do que sentia por dentro. Ele não deixou terminar. Não de forma brusca, mas com a precisão de quem sabe que alguns silêncios precisam ser preenchidos antes de crescerem grandes demais para atravessar. Você me ensinou que palavras chegam onde mãos não alcançam, disse. A voz era baixa, direta, sem o tipo de ornamento retórico que homens com recursos às vezes usam quando precisam convencer. Então ouça as minhas. Eu nunca menti sobre quem eu sou, só sobre o que tenho, e uma coisa não é a outra. O barulho da calçada continuava ao redor deles, indiferente. Buzina à distância. Conversa de 2 mulheres passando. O som do metrô nos trilhos. Débora ficou olhando para ele por um longo momento. Havia algo naquelas 2 frases que ela não conseguia rebater, não porque fossem eloquentes, mas porque eram precisas. Ela havia pensado muitas vezes nas 3 semanas de ausência, havia ensaiado o que diria quando ele tentasse explicar. Havia construído argumentos sobre distância de classe e assimetria de poder e o modo como homens com dinheiro navegavam pelo mundo dos outros como turistas que acreditam que observar é o mesmo que pertencer. Havia ensaiado tudo isso. Mas a frase que Rafael havia dito não cabia em nenhum dos argumentos que ela havia preparado, porque era verdade e ela sabia que era verdade. E a verdade tinha essa característica inconveniente de não se encaixar nos argumentos que construímos contra ela. Eu preciso de tempo, ela disse por fim. A voz estava firme. Não era a voz de quem estava cedendo. Era a voz de quem estava sendo honesta sobre o que precisava. Era uma diferença pequena, mas real. Rafael assentiu, sem pressa, sem negociação. Tudo bem. Disse apenas isso, pegou a bengala com firmeza e virou o corpo levemente na direção do metrô, orientando-se. Então, antes de dar o primeiro passo, virou o rosto de volta na direção dela, não exatamente para ela, porque seus olhos não encontravam os dela, mas para o espaço onde ela estava, com a atenção auditiva, precisa de quem havia aprendido a habitar o mundo de formas novas. O degrau na saída do metrô Jabaquara, o segundo da plataforma, estava solto. Cuidado quando você voltar. Débora ficou olhando para as costas dele, se afastando pela calçada de Jabaquara. Bengala, tocando o piso em ritmo regular.
os ombros com aquela tensão que ela havia aprendido a ler em semanas de voluntariado, e percebeu que estava com os olhos marejados antes de entender por quê. Não era pena. Não era pena de jeito nenhum. Era outra coisa. Era reconhecimento de novo. A mesma sensação de semanas atrás no quarto 14, quando ele havia perguntado, dia longo, sem poder vê-la. Era a sensação de ser vista por alguém que não pode ver, e desta vez com as coordenadas invertidas. Ela era quem havia ficado cega para algo que estava na frente dela, e ele havia percorrido 2 linhas de metrô e 40 metros de calçada para devolver o que ela não estava conseguindo enxergar. Nas semanas que se seguiram, Rafael respeitou o tempo que ela havia pedido com a mesma precisão com que havia esperado na saída da farmácia. Completamente, sem pressão, sem mensagem de checagem, sem o tipo de insistência que se disfarça de cuidado, mas é controle. Havia uma única mensagem enviada 2 dias depois da calçada de Jabaquara, curta e sem expectativa de resposta imediata. O Leandro passou nas provas do semestre. Você deve ter feito o macarrão certo desta vez. Débora leu a mensagem no ônibus de volta da farmácia e riu sozinha com o celular na mão. E a senhora sentada ao lado olhou para ela com aquela curiosidade gentil de quem reconhece que alguém acabou de receber uma boa notícia, seja lá de quem for. Priscila Menezes havia aparecido na sede da Drummond Arquitetura numa tarde de setembro, 2 semanas depois da reportagem na Folha, com flores e um pedido de desculpas que ela havia certamente praticado na frente do espelho. Rafael a havia recebido na sala de reuniões pequena, não na sala principal com vista para a cidade, não no escritório da presidência, mas na sala de reuniões de 4 lugares perto da recepção. A sala que a empresa usava para reuniões curtas e objetivas. Ele havia chegado antes dela. Estava sentado com as mãos abertas sobre a mesa quando ela entrou. E havia uma qualidade naquela postura, naquelas mãos abertas que ela havia conhecido como postura de segurança e poder, que a fez hesitar antes de sentar. Priscila falou por aproximadamente 6 minutos. Rafael ouviu com atenção, sem interromper, sem demonstrar nada que ela pudesse ler como abertura ou como fechamento. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. Então disse, com a mesma voz plana e direta da sala de reabilitação, "Obrigado por vir." Era uma frase de encerramento, não de recomeço. Priscila entendeu antes que ele acrescentasse qualquer coisa a mais. Entendeu pelo tom e pelo tempo e pelo fato de que ele havia ficado de pé antes mesmo de ela levantar. Uma forma educada e absolutamente inequívoca de dizer que a conversa havia chegado ao fim. 7 minutos. A reunião inteira havia durado 7 minutos. Ela saiu pela porta giratória da Drummond e o porteiro a viu ir embora com as flores ainda na mão, porque Rafael não havia recebido as flores. Apenas ouvido o barulho delas sendo colocadas sobre a mesa e não havia estendido a mão para pegá-las. Em outubro, numa manhã de terça-feira que havia começado igual a todas as outras terças de outubro, a recepcionista da Drummond Arquitetura recebeu uma visita sem agendamento. Uma mulher de 31 anos, avental trocado por blusa simples mas bem passada, cabelo preso, uma mochila no ombro e um envelope A4 na mão. Disse que tinha uma proposta para o arquiteto Drummond e que não havia agendado, porque não tinha certeza se ele aceitaria o encontro. Então, havia decidido aparecer e deixar a proposta independente do resultado. A recepcionista, que havia sido treinada em protocolos de segurança e comunicação, avaliou a situação por um momento e então pegou o interfone. Rafael estava no escritório da presidência revisando por voz um projeto de retrofit de edifício histórico em Lisboa quando o interfone tocou. A recepcionista disse, com o cuidado de quem não sabe exatamente como apresentar, que havia uma visita sem agendamento que gostaria de deixar uma proposta. "Nome?" Rafael perguntou. A recepcionista cobriu o bocal com a mão e perguntou para Débora.
Débora Nascimento. Débora disse, com a clareza de quem sabe que clareza é sempre a melhor política. A recepcionista repetiu para Rafael. Houve uma pausa de alguns segundos. Então a voz de Rafael voltou pelo interfone. Pode subir. Débora percebeu que estava respirando mais rápido do que o normal apenas quando o elevador começou a subir, e ela ouviu o número dos andares sendo anunciado pelo painel. 18, 19, 20, 21, 22. As portas abriram para um lobby com piso de concreto polido e iluminação indireta, e a vista da cidade de São Paulo se espalhando em panorama atrás de janelas do piso ao teto. Havia ipês no canteiro lá embaixo, pequenos daqui de cima, como pontilhados amarelos no cinza da cidade. Ela os reconheceu. Uma assistente a guiou pelo corredor até a sala de reuniões grande, não a pequena. Rafael estava de pé ao lado da mesa quando ela entrou, bengala apoiada na lateral, postura que ela conhecia de semanas de quarto 14. Exatamente a mesma postura, mas num contexto que transformava tudo ao redor, como o mesmo ator no mesmo papel, interpretado num teatro completamente diferente. Ela entrou, disse bom dia. Ele disse bom dia. Havia a estranheza de duas pessoas que se conheciam de forma muito particular, tentando habitar uma formalidade nova, como calçar sapato, que foi feito para outro pé. Você trouxe uma proposta, Rafael disse. Não era pergunta. Trouxe. Débora colocou o envelope sobre a mesa. Havia passado 3 semanas elaborando o que estava naquele envelope. 3 semanas que eram também as 3 semanas de tempo que havia pedido e que havia usado não apenas para processar, mas para construir, porque construir era o que ela sabia fazer quando estava tentando entender alguma coisa. O envelope continha um documento de 8 páginas. Conceito, metodologia, público-alvo, cronograma de implementação, indicadores de resultado, projeção de custo em 2 cenários. Era um programa de consultoria sensorial para a reabilitação de profissionais criativos com deficiência visual adquirida, usando como base a metodologia de descrição que ela havia desenvolvido empiricamente em 5 anos de voluntariado, sistematizada pela primeira vez em linguagem de proposta formal. A ideia havia surgido nas semanas de afastamento, quando ela havia ficado acordada pensando no quarto 14, e em todos os outros quartos que havia visitado em 5 anos, e em todos os profissionais que haviam passado por aqueles corredores sem ter acesso ao tipo de trabalho que ela havia feito com Rafael de forma intuitiva e não documentada. Havia digitado tudo no celular numa primeira versão. Havia pedido ao Leandro para revisar a formatação. Havia impresso na gráfica da rua de baixo numa manhã de sábado, e havia ficado olhando para as 8 páginas em cima da mesa de jantar do apartamento de 38 metros quadrados, com a sensação de quem acabou de fazer algo que não sabe direito se tem coragem de entregar. Rafael ficou em pé ao lado da mesa por um momento. Pode me ler o sumário executivo? Disse. Débora pegou o documento, encontrou a página 2 e começou a ler com a mesma voz de quem havia lido Raduan Nassar no quarto 14, numa tarde de maio. Firme, sem afetação, no ritmo certo. Leu o sumário inteiro. Quando terminou, Rafael ficou quieto por um tempo que ela havia aprendido a não tentar preencher. Ele fazia isso quando estava pensando de verdade, quando não estava processando superficialmente, mas construindo alguma coisa internamente. E ela sabia que a única resposta correta para esse silêncio era deixar que ele existisse. A metodologia, ele disse por fim. Você a desenvolveu empiricamente, sem documentação sistemática. Sim. Então o que está escrito aqui é reconstrução retrospectiva. Sim. Mas é consistente. Posso defender cada etapa. Rafael fez aquele som breve de reconhecimento, o mesmo som da tarde em que ela havia descrito a fachada de cerâmica pela janela do centro.
Preciso que desenvolva em documento formal, ele disse, com referências teóricas, descrição de método, critérios de resultado mensuráveis e cronograma detalhado. Débora abriu a boca para dizer que levaria 2 semanas. Fechou. Considerou. 10 dias, disse. Rafael esboçou algo nos lábios que ela reconheceu como o início do sorriso que nunca chegava completamente, aquele relaxamento ao redor dos olhos que durava menos de 3 segundos. 10 dias, ele repetiu. Havia algo na repetição que era quase um aperto de mão. Ela voltou em 10 dias, exatamente 10 dias, numa quinta-feira de manhã, com uma segunda versão do documento. 16 páginas agora, referências bibliográficas ao final, metodologia detalhada em 6 etapas, 2 estudos de caso adaptados de sua própria experiência com nomes fictícios, planilha anexa com projeção de custo em 3 cenários e cronograma de 6 meses em diagrama de Gantt que o Leandro havia ajudado a montar numa madrugada de quarta, enquanto o macarrão, desta vez, não queimou. Rafael pediu que a assistente lesse o documento inteiro. Ouviu as 16 páginas sem interromper. Quando a leitura terminou, ficou quieto. Então, disse para a assistente que podia sair, e a assistente saiu. E no escritório da presidência com vista para a cidade, havia apenas Rafael e Débora. E o silêncio, que entre os dois tinha textura própria, conhecida, como um idioma que ambos haviam aprendido no quarto 14. Você está contratada, Rafael disse. Coordenadora do programa, salário de coordenadora sênior, contrato CLT, entrada pelo RH amanhã de manhã. Fez uma pausa. Não é favor, é mérito documentado em 16 páginas. Débora ficou olhando para ele por um momento. Havia uma parte dela que queria dizer que precisava pensar, que era rápido demais, que havia distâncias que contratos não apagavam. Mas havia outra parte, a parte que havia passado 3 semanas construindo aquelas 16 páginas, em vez de simplesmente afastar. A parte que havia aparecido no 22º andar, com um envelope na mão sem agendamento, que sabia que aquela parte já havia tomado a decisão. Tudo bem, ela disse, com a mesma simplicidade com que ele havia dito tudo bem na calçada de Jabaquara. Como 2 lados de uma mesma equação, chegando ao mesmo resultado por caminhos diferentes. O programa de consultoria sensorial começou oficialmente em novembro, com 3 centros de reabilitação parceiros e uma lista de 12 profissionais criativos em diferentes fases de adaptação à deficiência visual adquirida. Débora coordenava as sessões, treinava os voluntários que ela mesma selecionava, documentava cada caso com rigor metodológico que havia aprendido a impor a si mesma naquelas 16 páginas. Rafael acompanhava o desenvolvimento em reuniões semanais, sempre às quintas, sempre às 14 horas, no mesmo horário em que ela havia chegado ao quarto 14 durante meses. Nenhum dos dois havia comentado sobre essa coincidência de horário. Ambos a haviam escolhido. Havia algo que estava se construindo entre eles naquelas quintas às 14 horas, que não era o programa. Ou que era o programa, mas também era outra coisa, construída na mesma escala de tempo com que as coisas verdadeiras costumam se construir. Devagar, sem anúncio, tijolo por tijolo em cima de alicerce que foi testado antes de receber peso. Rafael havia começado a notar o jeito específico com que ela organizava os argumentos quando defendia uma decisão metodológica, sempre do mais concreto para o mais abstrato, sempre com o exemplo antes da teoria, sempre com a honestidade de quem diz não sei quando não sabe e vou descobrir em seguida como se fossem a mesma frase. Débora havia começado a notar o jeito específico com que ele ouvia, com a atenção total e física de alguém para quem ouvir havia se tornado o instrumento principal. A cabeça levemente inclinada, as mãos abertas sobre a mesa, o silêncio depois de cada argumento que ela havia aprendido a não tentar preencher.
Numa quinta de dezembro, depois da reunião semanal, quando a assistente havia saído e a sala estava quieta com a cidade de São Paulo luminosa lá fora, no final de tarde, Rafael disse, sem preâmbulo e sem o tipo de construção retórica que a situação talvez pedisse: "Você ainda tem o costume de descrever o que vê pela janela?" Débora olhou para a janela do 22º andar. A cidade estava ali, toda ela, o mesmo panorama que havia sido o cenário do cotidiano de Rafael por 10 anos e que agora ele habitava de outra forma, por dentro, pelos dados que chegavam de fora. "Ainda tenho", ela disse. "Então, descreva", ele disse. Não era pedido profissional. Era a continuação de uma conversa que havia começado num quarto de hospital com 2 estranhos e um livro aberto sem pedir licença. Ela descreveu: o sol caindo sobre a Faria Lima em ângulo de dezembro, mais inclinado que em junho, criando sombras longas nos edifícios que ela nomeou um por um. A neblina fina no horizonte que tornava os prédios mais distantes em silhuetas sem detalhe. Os ipês do canteiro lá embaixo que haviam reflado depois da poda de outubro, copa mais densa que na floração de junho, mais verde que amarelo agora, mas ainda com aquela assimetria que ela havia descrito meses atrás. A copa da esquerda mais larga porque crescia em direção ao cruzamento. Rafael ouviu com os olhos fechados, as mãos abertas sobre a mesa. E havia na postura dele algo que não era mais a imobilidade do quarto 14, mas uma outra coisa, uma quietude diferente, a quietude de alguém que está exatamente onde quer estar. Pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois tinha pressa de terminar. O amor não chegou como uma revelação, chegou como chegam as estruturas que duram. Calculado, testado, construído com materiais que já haviam provado resistência antes de receber carga. Chegou às terças e quintas, em reuniões que terminavam mais tarde do que o cronograma previa. Chegou nas mensagens trocadas sobre Leandro, que havia passado para o 2º ano do técnico. Chegou numa tarde de chuva de janeiro, em que Débora havia perdido o ônibus e Rafael havia dito, com voz plana que não conseguia esconder completamente o que havia por baixo, que havia um carro disponível se ela precisasse, e ela havia dito que estava bem com o guarda-chuva. E ele havia ficado quieto por um momento e então dito que o carro poderia esperar junto com ela na parada se ela preferisse companhia de carro à companhia de chuva. Ela havia rido. Ele havia rido também. O riso curto e ligeiramente surpreendido consigo mesmo que ela havia ouvido pela primeira vez no refeitório do centro com a história do macarrão queimado. Chegou devagar, sem declaração solene, sem o tipo de gesto que entra em roteiro de romance, sem jantar com velas em restaurante com vista panorâmica. Chegou num domingo de fevereiro, no apartamento de 38 metros quadrados de Santo André, onde Rafael havia aparecido com Leandro, que precisava de orientação profissional sobre o mercado de eletrônica, e que havia ficado falando por 2 horas, enquanto Débora fazia café no coador de pano e o apartamento cheirava a café e a tarde de domingo. E aquela qualidade específica de luz que entrava pela janela pequena do bairro em ângulo baixo de fim de tarde, criando listras douradas no piso de cerâmica que Rafael não via, mas sentia no calor diferente do ar. Quando Leandro saiu para pegar o ônibus de volta ao Senai, eles ficaram os dois na pequena sala com as xícaras de café, e o silêncio que entre eles havia sempre tido textura própria. Rafael havia ficado quieto por um momento e então dito, com a voz de quem finalmente diz algo que havia sido calculado internamente por meses: "Você sabe que eu não vim só por causa do Leandro." Débora havia ficado olhando para ele por um tempo. Havia o apartamento ao redor deles, pequeno e limpo, e cheirando a café de coador de pano,
com as listras de luz no piso e o barulho do bairro entrando pela janela aberta. E havia esse homem na sua sala que havia percorrido de metrô e bengala uma cidade inteira para chegar numa calçada de Jabaquara, porque havia entendido de alguma forma que presença importava mais que qualquer argumento. Eu sei, ela disse. E ali, naquele apartamento de 38 metros quadrados em Santo André, com o café esfriando nas xícaras e o sol de fevereiro fazendo as últimas listras douradas no piso de cerâmica, Débora entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era salário de coordenadora, não era 22º andar. Era ter sido vista por alguém que não podia ver. Era ter construído algo que durava porque havia sido construído devagar, palavra por palavra, capítulo por capítulo, sem atalho e sem fingimento, exatamente do jeito que as coisas que duram são sempre construídas. Era isso. Era tudo. Era o suficiente.